Pessoal, mais uma vez, boa noite. É uma alegria estar celebrando junto com vocês o Dia do Conselheiro Tutelar. Eu vou falar brevemente aqui, mas antes de fazer minhas considerações iniciais, eu queria agradecer ao nosso intérprete de Libras, aqui à direita do palco. Eu tenho a honra de ter recebido um sinal pela comunidade surda, um sinal em Libras, e quando se fala Tiago Manzoni, o sinal é esse aqui. Isso foi feito por eles, aqui, ó, é a barba. Isso foi feito porque, desde o início do mandato, nós temos trabalhado muito, obrigado, Rose, desde o início do mandato, nós temos trabalhado muito para incluir aqueles que realmente precisam de inclusão. E eu penso que o trabalho de vocês vai muito nessa direção também. Então, eu sempre que posso faço essa alusão, tanto ao intérprete de Libras que nos acompanha nesse trabalho, quanto a essa honrosa menção que a comunidade surda fez para mim, essa honrosa homenagem. Em relação ao dia de vocês, pessoal, o dia dos conselheiros tutelares, em primeiro lugar, parabéns pelo trabalho que vocês têm desempenhado. A gente sabe que não é fácil, mas é certo também que, ao passo em que as dificuldades estão postas de maneira muito clara, o sucesso do trabalho de vocês também está posto para nós de maneira muito clara. Então, agradeço, como cidadão do Distrito Federal, o trabalho que vocês têm desempenhado. As famílias, ao longo de toda a história da humanidade, elas são uma espécie de elo condutor da civilização humana. No início de tudo, elas tradicionalmente formadas pelos pais e a sua prole, o pai, a mãe e a sua prole, viviam como que em guerra, doutor Diego, umas com as outras. E isso perdurou durante um período longo da humanidade. As famílias cresciam, algumas formavam os seus clãs e havia diversas disputas por território, principalmente território perto da água, que era o que as famílias precisavam para sobreviver, disputas por plantação, disputa por espaço, etc. E, ao longo do tempo, as relações sociais foram se desenvolvendo e as famílias foram se agrupando em unidades maiores de relacionamento, e assim foram surgindo as cidades e, com o tempo, as nações, e hoje o que nós chamamos de civilização. Falo isso porque é a família a base da sociedade. Uma família forte reflete em uma sociedade forte. Famílias destruídas vão inevitavelmente terminar em uma sociedade destruída. O elo familiar é o elo mais forte que alguém pode ter na vida. Não só pelo vínculo sanguíneo que une as pessoas numa família, mas também pelos vínculos afetivos e espirituais. Quem tem uma família tem pelo que lutar. E talvez por isso tenha sido tão difícil ao longo do tempo que cidades se entregassem, ou que clãs se entregassem, ou que nações se entregassem nas guerras que existiam, porque quem tem uma família tem pelo que lutar. Um pai e uma mãe que estão lutando pelos seus filhos, eles têm um motivo para entregar a própria vida. Um filho que está lutando pela segurança dos seus pais e pela sobrevivência da sua família, ele está disposto a entregar a sua própria vida. A família, ela é imprescindível para a própria existência humana. Ao longo do tempo, houve momentos em que a instituição familiar foi fortalecida e foi respeitada. E todas as vezes em que a família foi fortalecida e foi respeitada,
um bom tempo foi vivido. Em todas as ocasiões na história em que a família foi valorizada, aquele tempo da história foi um tempo bom de se viver. Normalmente é um tempo de muito avanço, um tempo de muita conquista, um tempo de melhoria na qualidade de vida das pessoas. E de um tempo para cá, ou talvez de algumas décadas para cá, nós vivemos o inverso disso. Algumas tradições, algumas virtudes, algumas instituições vêm sendo sucessivamente atacadas por uma espécie de coordenação que visa destruir a civilização ocidental. Talvez a instituição mais atacada de todas seja a família. E os ataques que a família sofreu fizeram com que a nossa sociedade se tornasse extremamente fragilizada. O nosso tecido social está a tal ponto esgarçado que o convívio é praticamente impossível. E por que nós perdemos os elementos fundantes de uma sociedade saudável, que são os elementos familiares, onde nós aprendemos as coisas mais básicas da vida, como discordar e respeitar a opinião do outro? Conforme nós fomos perdendo isso, a nossa sociedade passou a ter muito pouco de substância para sustentá-la pacífica e harmoniosa. O ataque à família é o ataque mais nefasto que pode existir. O ataque à família destrói a sociedade como um todo. E aquilo que nós antes aprendíamos na família, deixamos de aprender. Por exemplo, o respeito às mulheres e o respeito aos mais velhos. Sempre foi função da família proteger quem precisava de proteção física. Então, durante muitos anos, num auditório como esse aqui, se houvesse algum tipo de possibilidade de violência a ser praticada aqui, os homens instintivamente, porque haviam sido educados desde criança no seio familiar, protegeriam as mulheres. Era algo que era natural. Nós protegeríamos as mulheres e protegeríamos as crianças, protegeríamos os idosos também. Era no seio familiar que esses valores iam passando de geração para geração. Era no seio familiar que nós aprendíamos os valores mais profundos, que nos faziam evoluir enquanto sociedade. Foi por conta desses valores que o Ocidente se tornou o farol para o mundo. O farol de liberdade, o farol de respeito, o farol de tolerância para o mundo. E o ataque à família nos tem trazido a um lugar muito ruim de se viver. É na família e no afeto familiar onde nós formamos toda a nossa capacidade de viver de maneira inteligente quanto aos quesitos emocionais. Toda a nossa inteligência emocional vem da família. E a nossa força interior também vem da família. Ao destruir a família, ou ao aceitar que a família fosse destruída, nós nos tornamos reféns da fragilidade humana e nos tornamos pessoas emocionalmente fracas. Uma geração ofendida e fracassada. Fracassada não pelas conquistas externas ou por aquilo que está fora, doutor. Fracassada porque dentro de si mesmos, os homens e as mulheres dessa geração são vazios de valores, princípios e de elementos que possam dar para eles significado e propósito. O resultado nós temos visto. Nesse final de semana nós tivemos mais uma mulher assassinada por um homem na frente dos seus próprios filhos. Aonde foi, ou quando foi, que quem deveria proteger passou a atacar? E quando foi que nós nos permitimos aceitar que isso fosse uma realidade comum? Normal nunca vai ser, mas acontece muito.
Quando foi que nós aceitamos ou passamos a aceitar que as nossas crianças fossem violadas e violentadas, muitas vezes dentro da própria casa? Quando foi que um pai e uma mãe, ao invés de proteger as crianças, os seus próprios filhos, se tornaram os seus abusadores? Que tipo de sociedade nós estamos produzindo e por que nós estamos produzindo? Em 2023 foram notificados 948 casos de violência contra crianças aqui no Distrito Federal. Notificados. Porque a subnotificação é enorme. A maior frequência foi contra crianças de 5 a 9 anos de idade, 51,5% do total. E as notificações de violência mais frequentes foram contra crianças do sexo feminino. A residência, olha só, a residência foi o local onde essas violências mais aconteceram, 74,3%. No caso dos adolescentes, foram notificados 723 casos só de violência sexual no Distrito Federal. Normalmente, na idade até os 14 anos é que mais acontece. E adivinha qual foi o local mais frequente? A residência. Vocês sabem muito melhor do que qualquer um de nós. E quando esse tipo de coisa aqui acontece, significa que tudo no nosso processo cultural falhou. Tudo o que pode manter uma sociedade rígida falhou. Porque dentro da casa, a próxima geração está sendo atacada pela geração de adultos atual. Nada pode ser mais nefasto, porque a nossa vida em sociedade é um pacto entre gerações, em que a geração atual respeita as gerações anteriores e mantém as tradições e virtudes que nos trouxeram até aqui, e tem o compromisso com as próximas gerações de construir um mundo melhor para que elas vivam. Ao invés disso estar acontecendo, nós temos esses números aqui. E por que nós temos esses números aqui? É que o trabalho de vocês é tão relevante. Porque quando essas coisas acontecem, muitas vezes a polícia é chamada, nós temos aqui hoje a Polícia Civil representada, a Secretaria de Justiça está aqui, também representada, a Polícia Militar é chamada, mas no final das contas, quem é que vai lá socorrer a urgência? São os senhores e as senhoras. Então, os senhores têm feito um trabalho que protege quem mais precisa de proteção, as nossas crianças, e que visa salvar a próxima geração. O trabalho de vocês é louvável e é digno de destaque e merece a homenagem que essa Casa de Leis faz hoje a vocês. Mas junto com o trabalho de vocês, é necessário haver um trabalho cultural de restauração da família. É necessário que nós voltemos aos valores mais antigos que nós temos e voltemos a respeitar a família. É necessário que nós voltemos a cuidar dos casamentos. É necessário que nós voltemos a cuidar da figura masculina, Hugo. É necessário que nós paremos de destruir a figura masculina. E a figura masculina é quem mais comete esses crimes aqui que eu acabei de narrar. Então nós estamos diante de uma geração de homens fracos e perversos. Nós precisamos corrigir isso. E não há lei que seja capaz de corrigir isso. Porque as penas só aumentam. O número de leis aqui para proteger mulheres e crianças, se a gente pegar só essa legislatura, ultrapassa 100 leis. Mas os crimes continuam acontecendo, o que significa dizer que nós não temos um problema legal, nós temos um problema cultural. Nós temos um problema na raiz da árvore, que é a nossa sociedade. Nós precisamos voltar, nós homens, precisamos voltar a ser homens de verdade. E precisamos estar dispostos a entrar numa batalha cultural para formar novamente homens de verdade. Nós precisamos do sexo masculino, mas de verdade. Não esses aqui que eu acabei de narrar. Nós precisamos voltar a valorizar as nossas mulheres na nossa cultura. Não num discurso vazio, que diz que defende a mulher, mas, por exemplo, quando bota uma música para tocar, a mulher
é completamente objetificada por meio da música. É como, enfim, vocês sabem, eu não vou me estender nisso, mas nós precisamos voltar aos valores antigos. Nós precisamos voltar a valorizar o que tem valor. Nós precisamos parar de imediato de tolerar a destruição do casamento. Nós precisamos parar de aceitar ensinos completamente distorcidos sobre o que é uma família, sobre como deve funcionar uma família e sobre como as coisas devem acontecer. Esses números que eu narrei aqui, essas famílias, não tem mais jeito. Isso aqui está completamente destruído. Para elas, só há um remédio. O trabalho dos senhores, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Secretaria de Justiça. Mas há um sem número de famílias que ainda pode ser resgatada a tempo. E se nós quisermos ter uma sociedade saudável, nós precisamos trabalhar as nossas famílias e entregar famílias saudáveis para a sociedade. O trabalho de vocês vai nessa direção. Vocês têm salvado muitas das crianças e dos adolescentes que eu narrei aqui. Nós somos gratos por isso, mas nós precisamos, nós, o parlamento e vocês também, nós todos precisamos voltar a fortalecer o núcleo familiar. Eu encerro as minhas palavras dizendo que quando Deus sonhou com a espécie humana, aliás, Diego, eu não sei se você estava aqui na última vez que eu falei isso, eu acho que foi naquela sessão solene da discussão da violência no plano piloto. Quando Deus nos fez, Ele nos fez com um atributo que nos torna iguais. E talvez esse seja o único atributo no qual nós somos iguais, que é o fato de nós sermos a imagem e semelhança dEle. Nós somos todos seres humanos. Quando Deus nos fez, Ele sonhou com a família. E se, eu não sei qual é a fé de vocês, mas eu acredito nisso, mas se Ele é o Criador e Ele nos fez para ser funcionais e nos fez para a família, então a família é o lugar onde nós funcionamos bem. Se nós corrigirmos o que está acontecendo com as nossas famílias, nós teremos corrigido o destino da nossa sociedade. Honestamente, eu não vejo outro caminho que corrija o caminho da nossa sociedade. Eu não vejo outro caminho para corrigir as distorções e a violência que tem se revelado na nossa sociedade. Então, obrigado pelo trabalho de vocês. Vocês são imprescindíveis. Eu falo isso em nome de centenas, eu falo isso em nome de milhares de crianças e adolescentes que são atendidos por vocês. Obrigado pelo trabalho de vocês. Agora, nós precisamos dar um passo além. Além de salvar esses aqui e os que não estão notificados, e o número de não notificados é muito maior do que o número de notificados, nós precisamos salvaguardar a família e precisamos fazer isso. Esse é um trabalho cultural, não é um trabalho político. E na cultura, todos nós estamos espalhados por aí. Nós precisamos fazer um trabalho intencional para fortalecer o núcleo familiar novamente. E eu tenho certeza que quando nós fizermos isso, o trabalho de vocês vai ser mais leve, esses números que eu falei aqui vão ser bem menores e nós teremos uma sociedade muito mais saudável para viver. Obrigado, parabéns pelo Dia do Conselheiro Tutelar, é uma alegria tê-los aqui. Obrigado.